Seja bem-vindo ao programa Anamnese, o programa do Simers que conta a história de médicos. História de superação, de mudanças, de caminhos, de escolhas, de vitórias. Às vezes até de derrotas, porque a vida não é feita apenas das coisas mais adequadas. A gente também erra, médicos também erram, mas médicos têm uma coisa fundamental que é o propósito. E hoje eu tenho um orgulho enorme de estar aqui com o Gustavo Hirt, meu colega de diretoria, um orgulho em ter participado conosco dessa jornada, e é um indivíduo que tem uma história tão grande que eu não consigo decorar, eu preciso obrigatoriamente ler. Gustavo Hirt é formado pela Universidade de Passo Fundo, diretor do Simers e líder de dois dos núcleos mais importantes da nossa entidade, que é o núcleo médico jovem e o núcleo acadêmico. É o futuro do sindicato colocado na mão de um jovem que tem alta capacidade para isso. Ele é diretor-geral do Grupo Península Educação, Fellow CBXS, futuro do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, presidente da CANUM, uma rede nacional de lideranças em medicina. Olha só, com passagem na gestão da saúde da AMIL, da United Health Group, também se prepara para um novo capítulo da vida, porque foi admitido para fazer um MBA. Não foi aqui na esquina, foi na Wharton School da University of Pennsylvania, uma das escolas de negócios mais prestigiosas do mundo. É incrível isso, a gente ter dentro de um indivíduo que faz medicina, a gente tem sempre muito orgulho. E vamos falar sobre tudo, sobre esses caminhos, sobre medicina, sobre a juventude, sobre como é que é enfrentar o desafio, sobre como é que é também lutar pelos médicos nos núcleos. Tenho muito a aprender contigo, já aprendi uma vez e vamos seguir aprendendo várias vezes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelão. Uma satisfação enorme estar aqui para ter essa conversa. É um prazer muito grande dividir a diretoria aí do Simers junto contigo. Você é uma inspiração, já te falei isso várias vezes. E é muito bacana ter essa oportunidade de causar um impacto no médico jovem, né? No médico jovem, no acadêmico que está se tornando médico amanhã. Realmente é o futuro da medicina. E eu acredito muito no papel de liderança que o médico precisa ter e tem, né, no setor de saúde. Então, uma satisfação muito grande estar aqui para ter essa conversa. Obrigado aí pela apresentação. E sabe que é uma coisa incrível para mim, Hirt, que a gente tem a medicina hoje numa situação muito distinta, por exemplo, de quando eu me formei. Quando eu me formei, tinha 80 faculdades no país. Tinha um sistema de contratação que tu ou ia para pessoa física, trabalhar no teu consultório, ou tu tinha concursos públicos, ou era contratado CLT, e era um sistema que se formava naquele momento com um grau de segurança. Com tudo que aconteceu, o mundo mudou muito, e tu é de uma geração muito mais jovem, e mais do que isso, tu és uma inspiração para os médicos mais jovens. Como é que tu enxerga a tua condição no sentido de ensinar os médicos que estão vindo, desde o núcleo acadêmico ao médico jovem, para programar a carreira médica para o futuro? Tu tem certamente uma importância muito grande nisso. Perfeito, essa é uma pergunta corriqueira, assim, eu acho que surge entre amigos, entre colegas. E acaba que eu fui de uma ponta, né, da ponta da assistência, a ponta da gestão, talvez no extremo, e o que eu enxergo é que hoje, cada vez mais, não só os médicos jovens, mas todos os médicos, né, eles precisam se aproximar um pouco mais desse meio termo, né, e ter uma visão onde a gente precisa entender um pouco mais do mercado, como funciona o mercado da saúde, entender questões além da prática assistencial propriamente dita, né? Então é uma questão muito curiosa, porque, como tu bem falaste, alguns anos atrás, o simples fato de ser médico era praticamente uma garantia de um sucesso na vida, um sucesso profissional, obviamente, fazendo uma carreira adequada, né? Hoje, como a gente tem muita gente se formando, é um desafio cada vez mais. Então, a gente precisa começar a preparar esses médicos, especialmente os médicos jovens, com habilidades além da prática assistencial. Hoje, eu enxergo muito que não basta ser um bom médico. A gente precisa ser um bom médico, mas precisa entender também o contexto de mercado onde a gente está inserido. E é muito legal porque, especialmente olhando, por exemplo, o NAS, né, que é o núcleo acadêmico, a gente está falando de um grupo aí que gira normalmente entre 20 e 30 acadêmicos de medicina das diversas faculdades que a gente tem no estado. E quando a gente amplia para os representantes, embaixadores, a gente está falando de praticamente centenas de acadêmicos, né, ao longo de todo o estado.
E é muito legal porque o papel do NAS, além de todas as ações desenvolvidas, a gente também treina esses acadêmicos em habilidades diversas. Habilidades de comunicação, habilidades de gestão multidisciplinar, né? Habilidades de liderança, propriamente dito, projetos, enfim. Então é muito bacana ver eles se formando nessa jornada e ver os Simers como, não sei se reduto seria o melhor termo, mas como harém, vamos falar assim, de desenvolvimento dessas novas lideranças jovens. Sabe o que eu achei interessante? Minha filha está fazendo faculdade na medicina. E aí 2 representantes do NAS fizeram um discurso no momento que foram apresentados para os pais, no início da faculdade. Falaram extremamente bem e foi algo que realmente chamou a atenção. E é muito interessante porque quando a gente vê, nos Estados Unidos tem uma pesquisa que mostra que o medo número 1 do americano é falar em público e o segundo é morrer. Portanto, a piada que se faz no nosso meio de política americana diz o seguinte, que o americano prefere estar enterrado ali dentro do caixão do que dar o discurso para o morto. A média seria isso. E eu vi jovens, colegas, futuros colegas, estudantes, com uma capacidade de dialética muito boa. Como é que se fez isso? Como é que nós conseguimos esse tipo de liderança tão jovem com capacitação? Perfeito. Não, excelente pergunta, Marcelo. Isso acontece porque a dinâmica da construção do NAS, ela é baseada na exposição, e uma exposição benéfica, eu diria, né? Basicamente, nas reuniões do NAS, a participação do grupo, ela não é mandatória, mas ela é natural, né? Assim, primeiro que é um filtro importante de pessoas, né? Então tem um processo seletivo que ele é bastante importante e a gente acaba selecionando já pessoas muito boas, mas ser uma pessoa boa, assim, um acadêmico, né, já com algumas habilidades, não significa necessariamente que a pessoa vai saber falar, né? Se comunicar é uma coisa bastante difícil. Eu lembro em vários momentos que a gente já falou sobre isso, né? E a dinâmica das reuniões, ela propicia que os acadêmicos se exponham, porque é um debate intenso de ideias e eles precisam aprender a colocar a sua opinião. E é uma coisa, uma conversa 1 para 1, é outra coisa você aprender a apresentar a sua opinião e discutir suas ideias e conseguir balançar suas ideias, conquistar o voto ou a atenção dos outros num grupo de 30 pessoas. Isso é uma dinâmica que ocorre semanalmente. Talvez essa seja uma das principais habilidades desenvolvidas no NAS. E isso é fundamental, porque não só a gente precisa fazer isso com o paciente, né? A gente precisa conseguir se comunicar com o paciente, e isso perpassa diversas coisas, como, primeiro, ser uma figura de autoridade, ter o conhecimento técnico, mas também conseguir entender o paciente, né? E se você não consegue entender o outro, por exemplo, numa reunião do NAS, você não consegue que seu projeto seja aprovado. Você tem que entender o que importa para outra pessoa e aqui para as outras pessoas, né? Então, quando a gente puxa isso na parte assistencial já é importante, mas também olhando numa perspectiva de que o médico ele é uma figura de liderança na sociedade. E, frequentemente, a gente é convidado para falar em público sobre alguma questão assistencial. Por exemplo, chega inverno, muita gente é convidada para falar sobre doenças infecciosas respiratórias, pneumonia, etc. e tal. Então, a gente precisa ter, é fundamental, e aí fazendo um link com uma carreira de sucesso, você conseguir ter essa exposição. Você não precisa ficar confortável necessariamente, né? Tem muita gente que a gente vê fala de forma brilhante e por dentro está extremamente nervoso, né? Mas aprendeu a controlar aquilo, porque isso é uma habilidade treinada. Da mesma forma que a gente treina um procedimento cirúrgico, a comunicação também precisa ser treinada e o NAS acho que vem fazendo isso com sucesso muito grande. Não atrapalha para eles, como uma vida acadêmica, o fato de ter que dedicar uma parte, que um assunto completamente distinto, que é um assunto mais de relacionamento, de política, de ver a profissão, não atrapalha para estudar anatomia, biofísica, bioquímica? Eu nunca vou me esquecer de um professor na faculdade, ele era um cara um pouco mais antigo, assim, e ele, logo que eu estava no início da graduação, ele foi palestrar para a gente, ele era muito ativo na vida política. E ele falou assim, determinado momento o reitor, ele fez URGS, o reitor ou o diretor da faculdade de medicina me chamou e falou, fulano, você precisa parar de atuar de forma política porque está atrapalhando a sua faculdade. E ele falou assim, um senhorzinho sentado no auge da sua experiência e falou assim, eu respondi para ele, com todo respeito, senhor reitor, a faculdade tem atrapalhado minha vida política. E eu achei aquilo muito engraçado e ao longo da faculdade eu fiz algumas coisas, particularmente, né? Como atlética e fiz parte do NAS também em alguns anos. E
E eu brincava também com isso, falando assim, pô, a faculdade está atrapalhando o meu Atlético, a faculdade está atrapalhando o NAS, obviamente que não dessa forma, mas eu acredito muito que, talvez seja uma forma errada, mas eu acredito muito que quanto mais coisas você faz, e se você faz com zelo e com dedicação, mais coisas você consegue fazer. Obviamente, todo mundo tem um limite, mas eu vejo como extremamente positivo atividades extracurriculares, especialmente atividades extracurriculares que possibilitem aos acadêmicos desenvolverem essas outras habilidades, porque a maior parte dos currículos de medicina ainda não aborda. A gente vê algumas faculdades abordando temáticas como gestão e de modo geral, assim, mas a maior parte não aborda. Então, eu acho que muito, assim, pelo contrário, não atrapalha, favorece muito o acadêmico. Isso eu acho extremamente interessante, porque quando a gente olha o direito tem poder político. Porque eles sempre conseguiram eleger líderes, advogados, que defendiam no respectivo âmbito legislativo interesses do próprio direito. Então é só olhar a Constituição, a OAB é citada na Constituição 5 vezes. E não é de graça isso, é porque eles sempre foram muito poderosos. Já os médicos, por sua vez, a gente até tem políticos médicos, porque médicos costumam ser muito influentes nas suas localidades e muitos são eleitos lá, vereador ou prefeito. Mas nós não temos, por exemplo, bancadas de médicos que consigam produzir diferenças do ponto de vista de legislações específicas para nós, porque muitos do que são médicos e estão lá no Congresso Nacional não exercem mais a medicina. Outros, mesmo que sejam médicos, têm como sua base eleitoral não os próprios médicos, e sim outras questões. Por que aconteceu isso conosco? É uma pergunta difícil essa, né? Eu sei. Eu acho que tem Mas vários... para não te sacaneando, tem uma lógica nisso, porque a criação de líderes do NAS ele pode ser uma base justamente para que a gente crie os nossos futuros líderes. Porque eu acho que dentro do direito sempre houve uma natureza de criação de líderes, e dentro da medicina, não. Dentro da medicina, muito frequentemente, e eu falo de cadeira sobre isso, médicos que tentam ter liderança ou que têm que ter participação política sofrem preconceito dos próprios médicos por não estarem fazendo somente medicina. E é o oposto dos advogados. Um advogado que vai fazer política é bem visto pelos advogados. Então esse é o ponto primordial que eu acho que seria fundamental a gente começar lá na base, lá no núcleo acadêmico, no médico jovem, para que quando chegasse na nossa altura, esses já líderes não sofram preconceito dos seus próprios pares. Sim, não, assim, difícil, mas brilhante essa pergunta, né, Marcelo? Uma coisa que eu vejo muito é a nossa formação ela é muito intensa, e a nossa vida assistencial ela é muito intensa, a gente é dragado, né, para dentro do mundo assistencial, porque a demanda de saúde é muito grande, né? Cuidar de gente é muito complexo, né? É muito complexo e é complexo do ponto de vista intelectual, é complexo do ponto de vista de energia mesmo, a gente... fica cansado fisicamente, cansado psicologicamente, cansado emocionalmente, né? Então, é realmente muito intenso e isso começa logo no início da graduação. A demanda, a cobrança é muito alta. Ao longo da faculdade, eu decidi super cedo por uma questão particular, que talvez a gente pode abordar depois, enfim, mas direcionar um pouco mais minha carreira para a área de gestão. E eu ouvia praticamente, assim, a cada 10 professores, 9 me falavam: você está jogando sua carreira fora. Você está jogando sua faculdade fora por fazer essa escolha errada. E eu tinha uma dificuldade muito grande de entender aquilo, porque eu não entendia que eu estava deixando de ser médico. Eu queria me formar médico. Né? Óbvio que teve alguns momentos difíceis na graduação, mas eu entendi que eu queria ser médico e o papel de gestão que eu queria ter era sendo um médico gestor, porque isso faz uma grande diferença. Né? O que eu vejo é que com a dificuldade, com os desafios maiores de mercado que a gente tem hoje, cada vez mais as pessoas estão abertas a enxergar esse papel de liderança fora da área assistencial do médico. E isso é muito positivo. Digo isso porque frequentemente eu estou em conversas e eu escuto de algum colega, mais ou menos da mesma geração, falando assim: você tomou a decisão certa, você está trabalhando com gestão. Eu não acho que tem decisão certa e errada, eu acho que a parte mais bonita, sem dúvida alguma, da medicina é a parte assistencial, né? É cuidar de gente. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem essa aceitação maior, né? E eu acho que é uma mudança de pensamento por uma demanda que a gente tem, né? Por uma mudança de cenário na saúde, né? Os problemas ficaram mais complexos, a gente tem um desenvolvimento científico muito maior, consegue um nível de detalhe muito maior e os sistemas ficaram mais complexos, né? Gerir um hospital hoje é um problema extremamente mais dificultoso
do que era alguns anos atrás, né? Quantidade de recurso proporcionalmente menor, as pessoas vivem muito mais, os problemas são maiores, as drogas são muito mais caras, né? Então, é um contexto que a gente precisa ter. E uma coisa que é muito legal, você tem 2 pesquisas, é o mesmo grupo que fez essa pesquisa, fez em 2014, se não me engano, e depois fez um segundo estudo em 2018, nos Estados Unidos, mostrando que hospitais com médicos líderes, né, ou médico como principal executivo do hospital, com formação para gestão, eles performavam melhor, não só em itens assistenciais, mas também em performance financeira, né? Então tem um valor muito grande o médico assumir esse papel de liderança, e eu acho que cada vez mais a gente consegue enxergar isso. Isso tem deixado de ser um preconceito para passar a ser visto como uma coisa positiva, né? Então, eu fico muito feliz com isso, né? Óbvio, foi a carreira que eu escolhi, mas Sabe que bem bacana. Eu entendo muito essa relação, porque a gente que circula pelo estado inteiro, é muito interessante. Quando a gente olha qualquer pesquisa política, as coisas que realmente importam do ponto de vista do voto é segurança, saúde e educação. E no Rio Grande do Sul é saúde em primeiro lugar. No Rio de Janeiro é segurança, no Rio Grande do Sul é saúde. E a gente caminha pelos hospitais e a gente vê que tem um grupo razoável de hospitais cujos gestores não têm absolutamente nada a ver com a saúde. São pessoas que foram colocadas porque foi ex-vereador, porque foi amigo do meu pai, sabe como é que é? Então, isso é um problema. E quando a gente vê pessoas que têm efetivamente formação, e se são médicos com formação, a gente percebe a diferença, obviamente. E aí eu fico olhando, não pro Gustavo Hirt de hoje, eu fico olhando pro guri Gustavo Hirt, que estava no meio da faculdade de medicina, e entre uma prova de anatomia, biofísica e bioquímica, disse assim, eu quero fazer gestão. Como é que surge isso? Foi uma questão familiar, em parte, assim, minha família, metade trabalha em multinacionais, a outra metade empreende, então sempre teve uma parte dessa veia. E mais ou menos na época que eu estava entrando na faculdade, meu avô faleceu, meu avô materno, eu era muito próximo dele, assim, era um dos meus heróis da infância, e ele faleceu por uma sepse tardiamente diagnosticada. E na época eu era acadêmico, estava no ápice da curva de Dunning-Kruger, né? Acha que sabe tudo, não sabe absolutamente nada. Eu vivi ela muito. E eu pensei, poxa, alguém falhou, algum profissional errou com o meu avô e isso custou a vida dele. Aquilo foi muito ruim para mim, assim. Pensa, pô, você perdeu um dos seus heróis, né? E eu fui estudar. E quando você fala de sepse é um negócio muito discutido em temáticas como segurança do paciente e qualidade. Eu caí nesses temas, comecei a estudar um pouco isso. E entendi que o que tinha acontecido com o meu avô não foi um problema individual, não era alguém que tinha errado com o meu avô. É o sistema que tinha falhado com o meu avô. E aí, óbvio que não foi um pensamento de um dia, foi uma construção ao longo de um período longo, mas em algum momento eu entendi que para eu ajudar outras pessoas a não perderem seus avós, da mesma forma que eu tinha perdido meu avô e foi muito doído, eu não poderia estar na ponta. Eu precisava estar no backstage, atrás dos planos. Tem uma espécie de um poema de uma instituição norte-americana que chama IHI, Institute for Healthcare Improvement, que eles falam de alguma forma, fala muito de segurança do paciente e fala, quando você atua dessa forma, você é responsável pelas falhas que não aconteceram. Ninguém nunca vai saber teu nome, né? Você é responsável por aquilo que deu certo. E normalmente as pessoas sabem ou quando você está na ponta, ou quando deu alguma falha, porque tem que responsabilizar alguém. E aquilo me pegou muito e eu entendi que aquele era meu propósito dentro da saúde. Eu precisava organizar melhor o sistema, mesmo que abrindo mão daquela sensação extremamente gostosa que é ajudar um paciente e ter a gratidão imediata, né? Eu sinto muita falta disso hoje, mas eu entendo que como missão de vida era isso que eu precisava fazer, assim. Sabe que nós precisamos de médicos assim, né? Nós efetivamente precisamos. E eu tenho uma convicção, porque tu tens contato com os médicos jovens. Como é que os médicos jovens, sejam formados, sejam acadêmicos, como é que eles enxergam isso? Como é que é a perspectiva de futuro deles? Porque, por incrível que pareça, eles estão aqui dentro do sindicato, mas a gente não chega a conversar diretamente. Eu não tenho um contato tão íntimo com eles. E gostaria de tê-lo. Porque, obviamente, eu sou de outra geração, mas eu enxergo as consequências para o futuro deles com as políticas tomadas no passado, né? Então, a gente tem eu vivo, na verdade, na consequência. E eles são a futura geração. Como é que eles enxergam tudo isso? Eu acho que eles têm visto cada vez mais o que, teoricamente, a gente fala... teoricamente, no modelo teórico, né? A gente fala de carreira em Y, que é uma carreira onde você não precisa ser só uma coisa ou só outra. Você não precisa ser só assistencial ou só gestor.
em qualquer das dimensões da gestão, né, que é muito ampla, mas eu acho que cada vez mais os médicos jovens têm enxergado essa possibilidade onde eles podem ter uma carreira assistencial muito importante e com excelência, e também podem ter uma outra carreira, vou chamar de paralela, em diversas áreas, gestão, política, pesquisa, né, uma coisa que cada vez mais se faz. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem feito desenvolvimentos muito, muito interessantes nesse sentido, e tanto o Núcleo Médico Jovem quanto o NAS, eles preparam e dão oportunidade para os médicos jovens ou para os acadêmicos enxergarem essas carreiras. Porque quando a gente está falando de médicos em formação e médicos de modo geral, a gente está falando de um processo seletivo que costuma ser bastante competitivo, né? Então a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande. E o que acontece é que muitas vezes essas pessoas não conhecem a possibilidade de ter essa carreira múltipla, essa carreira em Y. Um papel muito importante do NAS e do Núcleo Médico Jovem é trazer pessoas que seguiram esse tipo de carreira, pessoas que têm esse papel de liderança, para falar com os acadêmicos, falar com os médicos jovens e mostrar, olha, você pode ser médico e fazer assistência, que é o que a maior parte de nós tem no coração e tem como missão de vida, mas você também pode trabalhar esse outro interesse aqui que vai te agregar em inúmeras questões na sua carreira. Então, acho que esse papel de mostrar possibilidades e depois dar as ferramentas, capacitar eles nas ferramentas necessárias para chegar até lá, um papel fundamental que a gente tem feito aqui. Talvez não só nesses dois núcleos, mas no sindicato como um todo, né? A gente é uma instituição formadora de líderes. Isso é muito, muito interessante. Isso sempre foi historicamente, né? E eu tenho que assumir o seguinte, que o núcleo acadêmico sempre foi o maior disso. Obviamente, nem todo mundo segue a carreira, faz parte da vida, mas sempre é um aprendizado, né? A minha filha, como está no primeiro semestre, ela participou agora do primeiro trote solidário, foi a primeira vez que ela participou. E claro, ela está no primeiro semestre, as coisas vão acontecendo aos poucos e, obviamente, eu não interfiro em absolutamente nada do que ela faz, porque ela tem cabeça própria e vai definir dessa forma. Para mim, saindo um pouco desse assunto, tem uma coisa bem interessante, que por incrível que pareça, talvez por uma coisa própria, e eu não tenho formação alguma para isso, mas de alguma forma, nos lugares onde eu fui, eu acabei, como regra, tendo alguma forma de liderança. Para o bem e para o mal, eu já sofri muito com isso, mas eu tenho uma boca maior do que o meu cérebro, então eu naturalmente falo mais do que eu deveria, e isso acabou me expondo a um conjunto de coisas. Não é de graça que eu estou na posição que eu estou hoje, porque eu sempre me manifestei publicamente. Então, essa posição de liderança é uma posição que ela, às vezes, é nata, às vezes é algo maior do que tu mesmo. Mas tu, dentro fazendo uma faculdade de medicina, um cara jovem, como é que tu conseguiu galgar posições de destaque em gestão de saúde, que é uma coisa que não é tão fácil? De repente eles vão olhar para ti, não, tu é muito jovem, tem aqui um senhor que foi presidente da Câmara de Vereadores. Como é que funciona essa tua entrada nesse mundo corporativo? Certo. Eu talvez culpo isso a 3 coisas. Assim. Eu sou muito inconformado com as coisas, então eu não consigo ver algum problema sem pensar no mínimo sobre ele. Nem sempre podia me expor. O segundo eu sempre trabalhei muito, assim, eu nunca tive medo de trabalhar, eu sempre tentei fazer mais. Hoje, assim, talvez eu acho que junto com o inconformismo, eu nunca estou satisfeito, né? Eu sempre preciso fazer mais, e acho que a barra vai sempre subindo. E o terceiro, que é o mais importante de todos, Marcelo, é que não foi mérito próprio, assim. Eu não consigo credenciar, no mínimo metade foi, não ao acaso, mas é meio aquela expressão de quando o cavalo passar, você precisa estar pronto para pular em cima. Eu tive algumas pessoas-chave que eu fui, não tenho outra forma de falar isso, além de ser abençoado, que passaram na minha vida. Então, teve momentos-chave ao longo da graduação que eu fui, de certa forma, adotado por médicos e médicas mais sêniores, né? Que fizeram uma diferença muito, muito, muito grande, assim, na minha vida. 4 pessoas, especialmente no início da carreira, e depois outras 2 muito depois na vida profissional, né? No início da carreira foi a doutora Ana Butter e o doutor Cláudio Nunes, que eram consultores médicos lá do Rio de Janeiro. Ela é pediatra e ele é cardiologista.
Depois foi a doutora Márcia Mactis, que é uma cardiologista, foi chefe da cardiologia do Einstein por muitos anos. E por último, a doutora Gisele Bastos, que é diretora de operações aqui na Santa Casa, né? Foi muito, muito importante. E ao longo da minha formação teve um diretor lá na Mil que foi muito importante, chama Francis Fuji. Ele é emergencista, ele é patologista de formação, mas ele é diretor de SAMU lá em São Paulo. E um cara que, não, assim, na vida médica foi o cara que mais me ajudou, chama José Carlos Prado Júnior. O Zé, ele é médico de família de formação, executivo brilhante, e foi o cara que me deu todas as oportunidades assim que eu podia querer depois de ter iniciado minha carreira formal, assim, né? É um cara brilhante, hoje ele é superintendente de gestão em saúde na Unimed Nacional. E, enfim, essas pessoas, assim, óbvio que teve muitas outras, mas falando aqui de médicos especificamente, né? Que foram fundamentais. E como assim. é que um jovem aluno recém-formado na UPF cai na mão dessas pessoas? Porque não é um mundo mais restrito, né? Aquela coisa, se eu apareço lá, ninguém sabe quem eu sou. Como é que funciona isso? Eu vou roubar a tua frase que tu falou assim, minha boca é muito maior do que o meu cérebro. Eu sempre falei muito, e como era uma coisa que, quando eu decidi migrar essa carreira, foi uma coisa que eu sofri, assim, por isso, né? Porque, pô, todo mundo me falava que eu estava fazendo um erro de carreira. Eu falava, poxa, mas é isso que eu quero. Como eu posso querer tanto uma coisa e estar fazendo uma escolha errada, né? Então, toda oportunidade que eu tinha, eu falava com as pessoas que eu queria essa carreira. E uma coisa que eu fiz para validar essa escolha foi, não eram muitos médicos que faziam isso. Então, eu botei na cabeça que eu precisava encontrar todo mundo que fazia isso de alguma forma. E aí eu fiz muito o que o pessoal chama em gestão de cold call, que é você mandar uma mensagem, mandar um e-mail, tentar contato com alguma pessoa de alguma forma que você nunca conversou e falar, olha só, eu gostaria muito de conversar contigo por causa disso. Eu fiz muito, eu mandei centenas de e-mails ao longo da faculdade para todo médico que eu encontrava que tinha algum papel de gestão. E muitos deles responderam. E eu tive conversas, por exemplo, uma conversa que me marcou muito foi com o José Henrique German, que foi secretário de saúde no governo Dória, ele foi alto executivo no Einstein, né? Foi CEO do Einstein por muitos anos. E ele respondeu o e-mail de um acadêmico, eu acho que na época eu devia estar no 6º ou 7º semestre da graduação. Então, ao longo da faculdade, eu tive muitas dessas conversas, e essas conversas foram abrindo portas. Teve um cara que eu não mencionei, que também foi super importante para abrir porta, que foi o Fernando Sembranelli, é um médico formado... Não me lembro onde o Sembra fez medicina, mas ele fez residência de administração e saúde no PROAS e depois fez um MBA lá nos Estados Unidos, em Duke. Também abriu muita porta, assim, e foi sempre nessas conversas. Isso abriu as portas. O que manteve as portas abertas foi depois o trabalho, né? E aí a parte que tomo como mérito, assim, né? Porque não acredito nem só no mérito, mas nem só no acaso também, né? Então, portas uma vez abertas, só sentar na cadeira, ralar pra caramba, estudar um monte de tema que não tinha na faculdade, eu precisava achar recurso. Eu era acadêmico, eu não tinha dinheiro, então eu aplicava para todo que é curso, que eu conseguia a bolsa, e assim as coisas foram sendo construídas, então foi muito legal. Sempre a gente enxerga a parte visível do iceberg, a gente não enxerga o trabalho que tem por baixo, né? Isso é natural. E me conta uma coisa, assim, como é que é esse diretor-geral do Península Educação? Esse negócio de formação, esse é um assunto que me interessa profundamente e tal. Como é que funciona isso? Perfeito. Nessa lógica de carreira, de atuar no backstage, Marcelo, eu sempre ficava olhando onde eu conseguia ter um impacto maior, né? Então, saí da assistência, fui para gestão, entendi que conseguia fazer gestão estrutural do sistema de modo a impactar mais pacientes. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Grupo Península, teve várias coisas associadas. Os 2 sócios fundadores são profissionais brilhantes, nenhum deles é da área da saúde, um é da área de educação, outro da área de tecnologia, mas por questões pessoais deles, eles acabaram entrando na área da saúde. E eles são 2 caras formados em MBA lá em Harvard, então uma formação excelente, 2 empreendedores fantásticos. E quando surgiu essa oportunidade, surgiu uma oportunidade de modo que eu entendi que eu estava dando ainda um outro passo e ia conseguir fazer uma outra camada. Então, ia conseguir ajudar a formar os profissionais que iam cuidar dos pacientes. Então, eu achava que eu ia impactar muito mais gente dessa forma e é o que tem acontecido, né? A gente... assim, o dia a dia ele é muito dinâmico, porque é basicamente tocar um negócio, né? E é um negócio que não é de saúde, onde é minha área de conforto, eu diria, é um negócio de educação, óbvio que é educação e saúde, mas é tocar uma empresa, né? Então, tem sido um desafio muito grande, mas, de novo, com pessoas que eu tive sorte de encontrar e que viraram grandes mentores e têm uma expertise muito grande. E uma coisa que eu sempre priorizei nas decisões de carreira que eu tomei
foi onde eu conseguia maximizar meu aprendizado, né? Talvez nos próximos anos isso mude um pouco, mas eu sempre olhei muito mais a parte de aprendizado do que qualquer outra coisa. Era sempre, antes de dar o próximo passo, antes de mudar para a próxima posição, era onde eu consigo aprender mais. E eu acho que isso foi se exponencializando de alguma forma, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O dia a dia ele é muito dinâmico, é negócio digital, né? A gente tem uma faculdade em São Paulo no grupo também, está abrindo outros negócios, atua hoje com 3 marcas por hora, uma marca que é focada em médicos e outros profissionais de saúde, mas majoritariamente médicos, e outras 2 marcas que formam profissionais que cuidam de pacientes com autismo, com TEA, né? Então é bem dinâmico. Me explica isso para eu entender, para quem não conhece. Sim. É curso presencial, é curso online? Sim, como é que funciona? O negócio ele é majoritariamente digital e o principal produto que a gente vende são pós-graduações. Tá? Então, pós-graduações digitais, a gente trabalha em parceria tanto com a PUC de Goiás, né? A gente é um parceiro no desenvolvimento de pós-graduações, faz toda a curadoria de conteúdo, traz insights de mercado, né? Então analisa o mercado, o que o mercado está querendo e ajuda a conectar esses profissionais junto com a PUC. E também fazemos boa parte da operação, como vendas, marketing, porque a gente é muito ágil fazendo isso. Mas a gente também vende cursos que se chamam cursos livres, são cursos não titulativos do MEC, né? Como preparatórios para certificações internacionais na parte de autismo. A gente tem um parceiro europeu, que é a Organização Europeia de Medicina do Estilo de Vida, como se fosse a Associação Europeia de Medicina do Estilo de Vida. E os alunos, por exemplo, que cursam a pós-graduação da PUC em Medicina do Estilo de Vida, que é uma área muito focada na mudança de hábitos dos pacientes, eles recebem essa dupla certificação da ELMO. Então, são cursos bem diversos. A maior parte deles é um misto entre conteúdo assíncrono, né, que são aulas gravadas, e a gente complementa com sessões síncronas muito focadas na implementação prática das coisas, né, em discussões de casos clínicos, em modulações de como você, de fato, pega aquele conteúdo que você estudou, pega o conteúdo do livro, né, ou da videoaula, enfim, e coloca na prática no seu consultório. Sabe que pegou um ponto nevrálgico aqui, que é a questão do autismo. Claro. Nós temos um assunto extremamente importante no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma dificuldade de capacitação. Nós temos um colega que foi recém-agregado ao núcleo de psiquiatria, que é especialista em autismo. E talvez fosse muito interessante o sindicato ter alguma parceria com vocês para poder fazer capacitação para médicos diagnosticarem autismo. Sim. Esse é um assunto muito importante para nós. Eu tenho muito interesse que a gente possa avançar nessa área, porque é uma dificuldade muito grande, especialmente no interior. Sim. Nós temos lá a Fronteira Oeste, tem 13 municípios que entraram em contato conosco e não tem nenhum médico capaz de diagnosticar autismo. Sim. Então, acho que a gente pode aqui no ar abrir uma possibilidade para a formação de médicos, que é o que me importa, né? E que vai referir diretamente com relação ao atendimento à população. Sim. Excelente. Vamos conversar sobre isso. Com certeza, sem dúvida alguma. Como é que é a Carum? Me conta. A Canum. A Canum, ela também foi uma bênção assim, na minha vida. Eu conheci a Canum por meio de uma dessas... por meio da doutora Ana, que me apresentou um rapaz que se chama Daniel Heringer. Daniel é um médico também, formado na USP Ribeirão Preto. Hoje ele faz psiquiatria na Mayo Clinic, lá nos Estados Unidos. Na Cleveland Clinic. Ele vai me matar se eu ouvir errado. Tem brigas lá. Tem briga de ego. E a Canum surgiu muito dessa dor que eu tinha na graduação. Eu entrei 1 ano depois que ela havia surgido. Ela surgiu num encontro de acadêmicos com estudantes de medicina de diversas partes, que todos eles tinham algum pezinho de alguma forma na gestão, na liderança de alguma forma. E num jantar, o pessoal conversando sobre isso, alguém falou, poxa, é um saco, né? Porque eu gosto muito disso e ninguém valoriza. Os professores falam que eu estou errando. E sabe como começou a acender uma lâmpada em cada um deles? E basicamente foi uma rede que se uniu dessa forma. Depois, ao longo dos anos, proativamente, a gente busca essas figuras de liderança, especialmente a nível acadêmico. É um grupo bastante pequeno, bem seleto, tem um processo seletivo muito robusto assim, e bem rigoroso. E hoje a gente tem pessoas que estão em diversas áreas, né? A gente tem pessoas que seguiram majoritariamente uma residência acadêmica, então tem pessoas terminando residência em Stanford, indo para Harvard, Cleveland, Universidade de Miami, lá nos Estados Unidos. A gente tem líderes internacionais de pesquisas. Um membro da Canum foi um dos responsáveis por liderar uma pesquisa muito importante que a gente teve na época da Covid, atrás das vacinas.
A gente tem sócios de fundos grandes de investimento, como é o caso do Matheus, que é sócio na Green Rock, que é de uma família enorme da saúde lá do Rio de Janeiro. E tem gestores, tem executivos também, tem gente que foi para outras áreas, liderando o desenvolvimento de produtos financeiros, por exemplo, de cartão de crédito. Tem eu que estou na área de educação, então foi muito bacana. A Canum a gente começou fazendo mentorias, chamava profissionais que eram referências no mercado para contar histórias. Da mesma forma que eu fazia com os meus cold calls, né, buscando pessoas para ouvir histórias e validar aquilo que eu queria, a Canum fazia isso de forma estruturada. Então foi muito bacana, eu conheci muitas pessoas. Uma das minhas mentoras até hoje, a doutora Márcia Mactice, veio de um encontro da Canum, depois a gente fez pesquisa junto, publicou um trabalho inédito nacional e tinha 2 ou 3 trabalhos na mesma linha publicados só no mundo, foi muito bacana. E até hoje acabou que virou um grupo de amigos muito próximos, de pessoas excepcionais assim, que estão na vanguarda nas áreas que escolheram seguir dentro da medicina. Eu acho isso que é muito bonito da medicina, né? Você tem N possibilidades. Então a gente tem líderes na carreira assistencial, na pesquisa, na gestão, no empreendedorismo, e isso é muito, muito bacana. Sabe que é muito interessante. Vocês estão vendo o Hirt, e eu me lembro a primeira vez que eu conversei com ele sobre essa questão de ser um médico diferente, né? Eu me lembro como fiquei impressionado, e eu sempre disse assim, eu fiz uma entrevista, é a segunda entrevista que eu faço com ele, e eu disse assim, eu poderia ficar 2 horas. Vocês não têm noção como é fácil perguntar para alguém que tem tanto conteúdo. E é incrível isso. A minha grande questão nesse momento o que tem a ver o Simers com isso? Porque a gente olha um médico investidor, um médico de uma alta capacidade que está crescendo certamente muito maior do que vai crescer aqui dentro, e resolve doar um pouco do seu tempo para o sindicato, para ajudar médicos jovens, para nos ajudar aqui. Como é que entra o Simers dentro desse teu esquema enlouquecido externo aqui? Porque eu entendo bem as dificuldades de tempo que todos nós temos. Sim. Não, essa pergunta é perfeita, assim, Marcelo, e ela toca em 2 pontos. Um ponto que é oportunidade, de novo, tem parte mérito, parte, vou chamar isso de acaso, não é exatamente essa definição, mas com esse anseio de me tornar um gestor, de aprender e conseguir executar isso na prática, o Simers foi uma grande porta que se abriu lá atrás, inicialmente com o NAS, agora a esse convite na diretoria, no NAS e no Núcleo Médico Jovem. O Simers é uma porta que se abriu e me deu a possibilidade, e isso é muito importante, de fazer gestão, de me desenvolver como líder da mesma forma que a gente tem feito com os acadêmicos do NAS e com os médicos jovens do Núcleo Médico Jovem. Então isso foi fundamental na minha trajetória, essa porta aberta que surgiu, foi sem dúvida alguma uma das portas mais importantes que eu tive. E em relação ao que faz sentido hoje, também eu vou puxar um subtópico e vão virar 3 ao invés de 2. Um é que tem um sentido no termo não tem muito uma tradução boa, mas é give back, né? Você devolver aquilo que você recebeu de alguma forma. Parte do meu propósito conversa com isso, então é muito prazeroso estar com os acadêmicos, estar com os colegas jovens e poder compartilhar um pouco desses aprendizados e dessas oportunidades. Isso é muito bacana. Às vezes o pessoal até pergunta, fala, como é que se encaixa isso na rotina? Deve ser, entre aspas, maçante, você está lá com o acadêmico, são problemas diferentes, né? Na empresa tem problemas complexos ali, às vezes são problemas menores. Só que depende da perspectiva que você olha, porque para os acadêmicos são problemas extremamente fundamentais. E eu lembro que quando eu estava na faculdade eu tive várias pessoas, inclusive os Simers, que olharam para os problemas que eu tinha e valorizaram aquilo, porque eram os meus problemas que eram importantes para mim na época. Então isso é muito importante. E por último, e talvez o principal, Marcelo, é que a saúde que a gente o momento da saúde que a gente está é complexo, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu acredito piamente que a forma que a gente arruma a saúde é garantindo que a gente tem médicos capacitados para assumirem posições de liderança. Você bem falou antes que é muito comum ir para os interiores e a gente encontrar gestores nos hospitais que não entendem nada de saúde, né? Então a gente tem isso numa ponta. Na outra ponta, a gente tem muitos médicos que entendem muito de assistência, mas não entendem nada de gestão. E tem um abismo entre esses 2 profissionais.
E isso é uma parte importante dos problemas que a gente tem. Porque a gente tem colegas médicos que são treinados e muito bem treinados para assistência, eles querem ajudar o paciente, às vezes a qualquer custo. Só que nem sempre isso dá quando você pensa num contexto populacional. E você tem um gestor que normalmente quer cortar a custo e não necessariamente enxerga tanto o paciente. Quando você coloca no meio um profissional que consegue conversar com os dois ambientes, com essas duas personas, é aí que eu acho que a gente consegue resolver os problemas. Porque o contexto da saúde ele não se resolve só com assistência ou só com gestão. Você precisa de profissionais que sejam capacitados. Médicos, líderes, óbvio que todos os profissionais de saúde são importantes, mas o médico ele tem um papel nato de liderança na saúde. E eu acredito que fazer parte do Simers é garantir que a gente está desenvolvendo essas novas lideranças que, de fato, vão ajudar a transformar e a recuperar a saúde hoje e também amanhã. Sabe que eu concordo integralmente contigo. Há vários problemas do ponto de vista da nossa saúde, e uma delas é que, se a gente for olhar os postos de saúde, as unidades básicas, como regra, o médico não é chefe. Porque o médico tem que atender. Sim. Então, os próprios gestores dizem, não, se eu boto o médico, eu vou reduzir o número de consultas. Então, acaba que eu tenho um número muito menor de médicos no processo de gestão. Então, quando a gente entra em toda a parte burocrática, praticamente inexistem médicos. E muitos dos médicos que lá estão não são médicos por formação, são médicos por parceria política, eventualmente, que lá os colocou. Então, esse é um problema. A gente precisa ter, exatamente da forma que tu colocaste, uma criação de lideranças capazes de assumir esses cargos. Eventualmente, tem assim, precisamos indicar um secretário de saúde. A gente tem dificuldade de indicar um secretário de saúde, porque é uma coisa que requer uma formação que é rara, e a gente tem uma dificuldade, às vezes, até da própria remuneração, da segurança, da estabilidade. Então, é um assunto que realmente ele é importante ser feito com os médicos, especialmente com os médicos jovens. E aí vem a minha grande questão. Eles entendem? Eles conseguem captar esse espírito no meio daquele tumulto que é a juventude, que é um momento diferente da vida, né? Como é que funciona essa conversa tua sobre isso com eles? Nem todos conseguem captar, é um desafio, assim. Mas, especialmente os acadêmicos que a gente tem no NAS hoje, cada vez mais. É muito uma conversa de abrir e mostrar possibilidades. Pegando o exemplo de um cargo de secretário de saúde que tu bem falaste, é extremamente complexo. Você precisa ter a visão assistencial, você precisa ter a visão administrativa, você precisa ter a visão política, você precisa ter uma visão epidemiológica. Extremamente complexo. Às vezes a gente vê, né, o médico que é muito bom assistencialista e epidemiologista, muito bom assistencialista e político, muito bom assistencialista e administrador, eventualmente só cada uma das coisas, juntar essas 4 coisas em um só é extremamente dificultoso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer a provocação é que a gente nunca vai ser um líder completo ou um gestor completo, né? E aí, voltando para o ponto que a gente estava falando sobre comunicação, conseguir se relacionar com outras pessoas é fundamental. E o que a gente tem tentado conversar com os acadêmicos é que mostrar que eles não vão fazer tudo sozinhos, né? Pegando o trote solidário, por exemplo, né? Você tem uma pessoa responsável, mas também tem a gestão do NAS, tem todos os outros diretores do NAS que contribuem. Não é só a responsável pelo trote que vai desempenhar todas as ações, né? Então, mostrar como eles conversam com os outros colegas que têm as habilidades complementares, como que eles estruturam um time, é uma coisa muito importante para que eles consigam ter esse sucesso nessas posições de liderança. Você precisa ter não só braço direito, assim como você tem vários aqui no Simers, né? Mas não dá para saber tudo, né? Então a gente precisa aprender a montar um time completo de pessoas e saber dialogar com essas pessoas para entender o que a gente vai pesar em cada uma das decisões e que tipo de recurso que a gente vai precisar para cada uma dessas decisões, né? Acho extremamente interessante, porque o trote, primeiro, ele é pelo menos a atividade mais visível do núcleo acadêmico. Sim. Ela pode ser ou não a mais importante, talvez não seja, mas ela é a mais visível aos olhos externos. E eu vi ela surgir, eu já estava aqui dentro do sindicato quando surgiu o núcleo acadêmico e quando propuseram o trote solidário, que foi uma grande ideia. E que, portanto, ela é de Estado, não é de governo, ela tem uma eternidade. Dentro do trote, a gente está criando, no meu entender, algumas coisas que são importantes. Uma relação com a comunidade, o fato de que humaniza muito o estudante de medicina perante a sociedade, o que é interessante. Um pouco do aprendizado sobre a doação, porque todo médico tem que fazer uma doação. Não conheço um médico que em algum momento não diga assim, olha,
eu preferia estar na lata do lixo do que está aqui agora. Sim. E a gente segue trabalhando, porque a natureza do nosso processo é acabar fazendo uma doação, portanto eles aprendem isso. E basicamente eles estão trabalhando por terceiros, né? A gente coloca aquele pequeno detalhe, qual é a faculdade que vai ganhar, mas eles estão ali trabalhando por terceiros, o que é uma coisa da natureza da profissão. E ainda por cima criando líderes. Sim. Portanto, eu tenho dificuldade de encontrar um evento mais importante para o núcleo acadêmico. Sim. Ele não é um único objetivo. Eu ainda acho, estou dizendo aqui publicamente para ser cobrado depois, que o núcleo poderia ter uma ação política maior, já que nós estamos num sindicato que exerce política como a sua atividade primordial. Sim. Mas não muda o fato de que ele é incrível. Eu acho que a gente poderia, talvez, ampliar um pouco a atividade política do núcleo acadêmico, mas sem nunca perder a questão do trote, porque eu acho que o trote ele é absolutamente fundamental. Não, fantástico. A gente tem tentado desenvolver cada vez mais ações políticas, que é importante. Às vezes os acadêmicos eles ficam restritos, né, por serem acadêmicos, de certa forma, né? Estarem em processo de desenvolvimento, e a gente vê, às vezes, na política temos vários figurões e é um jogo que ele não é nivelado, né? Não importa que fase de vida que você está, você não vai jogar com o seu nível, você vai jogar com quem está presente. Então é mais complexo, mas é fundamental ter essa visão e a gente trazer eles cada vez mais para isso, porque tem potenciais brilhantes, assim. Então eu acho que tem uma capacidade muito boa pra gente desenvolver isso, né? Eu tenho esse sentimento, mas para tu ver, né? É a segunda vez que sou presidente do sindicato. Sim. Eu, quando era residente, fiz greve. Sim. Quando eu fui contratado da Prefeitura de Porto Alegre, estava há 3 anos, ainda no probatório, então era menos de 3 anos, eu coordenei uma greve. Ou seja, eu sempre tive uma natureza minha, como sempre tive uma natureza de gestão, eu sempre tive uma natureza de conflito, de defender a categoria. Então eu sempre participei desses processos. E essas lideranças vão ser as lideranças que vão nos substituir aqui no futuro, né? Não tenha dúvida. Então a gente precisa, no meu entender, incluir uma coisa de lógica política, até porque a profissão está sendo atacada como nunca na história. Sim. A nossa percepção é extremamente violenta com o que está sendo feito com a medicina. E por isso que é um assunto que deveria ser tratado, no meu entender, como talvez prioritário em algum momento, porque se a gente coloca tudo que a gente está sabendo do que está acontecendo lá em Brasília e dos futuros que a gente tem para cada uma dessas pessoas aqui no nosso estado, realmente é um assunto muito importante. Sim. Por outro lado, lá no NAS a gente tem uma coisa bacana, porque eles fazem doação de sangue. Sim. E doação de sangue é um assunto muito importante para todos nós. Poxa, eu opero, eu já precisei de bolsa de sangue, sei exatamente a importância e o quanto salva vidas. E nós estamos entrando aí no mês, que é o mês para doação de sangue. Como é que o NAS, como é que tu pode contribuir com isso? Qual é o sentimento que vocês têm em relação a isso? Isso é uma ação muito, muito importante. Ela está extremamente correlacionada ao trote solidário, né? Inclusive, sábado é o Dia Mundial da Doação de Sangue. Isso é super legal. Então, fica um recado para todo mundo que puder doar sangue. Sangue é um dos insumos mais difíceis, eu acho, que a gente tem de conseguir na saúde, porque ele precisa vir da gente, basicamente, né? Precisa que alguém saia de casa e vá... Não é super confortável, mas também não é nenhum problema, é muito tranquilo de fazer. E o NAS, ele tem um papel muito importante, porque ao longo do trote, a gente tem 3 frentes, né? A frente de doação de alimentos, que é a mais conhecida, é a que mais movimenta pelos eventos nos mercados e tudo mais. Tem a doação de tampinhas, tampinhas de garrafa PET, né? Às vezes o pessoal se pergunta, poxa, para que doar tampinhas? Essas tampinhas elas são destinadas a várias instituições, como o Instituto do Câncer Infantil, e essas instituições utilizam esses insumos para conseguirem comprar, por exemplo, cadeiras de rodas e materiais de apoio para os pacientes, famílias, enfim. E na doação de sangue, também vou chamar a terceira frente, não necessariamente em ordem de importância, né? Acho que todas são igualmente importantes, que tem uma grande movimentação no trote solidário. Esse ano, por exemplo, a gente teve 471 doações de sangue contabilizadas e muitas mais que não foram contabilizadas por aí questões operacionais para fins da competição, que, como a gente falou, né, é a parte menos importante. Mas o número de pessoas que são ajudadas com esse insumo de sangue é gigantesco, né, Marcelo? E é uma questão muito, muito complexa, porque a gente vê, eventualmente, campanhas pontuais, né? Poxa, meu familiar precisou de sangue, preciso que 2 ou 3 pessoas vão doar. Então, é uma coisa que ainda não é, infelizmente, hábito para a maior parte das pessoas, né? E é algo que deveria ser, né? A doação de sangue, assim como doação de órgão, é uma coisa importante, um pouco mais complexa, mas faz uma diferença tremenda na vida de todos nós e é um recurso que a gente não sabe quando vai precisar.
E quando precisa, normalmente precisa numa situação extremamente desafiadora, né? Então, ver o NAS e os acadêmicos quase 100% doando, familiares doando, colegas doando, é brilhante, assim. A quantidade de pessoas que são ajudadas por isso é muito, muito especial. É incrível, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tu vê o futuro da medicina? Como é que tu te vê no futuro da medicina e como é que tu vês os nossos acadêmicos no futuro da medicina? Ótima pergunta, essa é uma pergunta reflexiva pessoal de carreira, né? Que você tem que enxergar 5 a 10 anos para frente aí. Eu sou um cara utópico, Marcelo. Eu acredito que ao longo dos anos a gente vem melhorando, mesmo pelas dificuldades, mesmo que as dificuldades talvez estejam mais aparentes. E eu acredito num futuro positivo. Eu gosto muito de ver a geração que está se formando. Eu acho que a gente tem capacidades excepcionais nessa geração, especialmente a turma do Núcleo Médico Jovem e a turma do NAS. Acho que a gente tem pessoas brilhantes e a gente está sabendo dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem e trilharem carreiras de modo a contribuir com o futuro positivo da saúde, né? Particularmente, assim, a gente vê a expectativa de vida da população aumentando cada vez mais, os problemas eles vão mudando e acho que a gente tem sabido, mesmo que talvez não na velocidade que a sociedade espere, né? Lidar com eles, assim. Eu gosto muito do mercado da saúde, eu me enxergo no longo prazo atuando no mercado da saúde. Não sei especificamente em qual parte dele, né? É bastante complexo, mas saber que eu estou contribuindo com a saúde da população de modo geral é algo muito importante. E fazer isso por meio de treinar médicos e dar oportunidade para médicos fazerem isso no seu contexto é muito importante, né? A gente repete aqui incessantemente, defender os médicos é defender a saúde. E eu enxergo muito minha atuação por meio disso. Então, de modo talvez um pouco genérico, é mais ou menos essa visão de longo prazo. Assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para um médico recém-formado, para um acadêmico, até para um médico já formado e tal, qual é o conselho, para quem está nos assistindo aqui, que tu deixa para o planejamento da carreira para o futuro? O que tu diria assim, olha, esse é o teu... Para seguir o teu propósito, o que tu julga que o médico deva fazer? Claro. Bem importante essa pergunta também. Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer e o médico jovem precisa começar cada vez mais a incorporar, Marcelo, é ver o resultado da sua prática assistencial. Uma coisa que eu entendo muito. Que eu acredito muito. Quando eu falo resultado da prática assistencial, normalmente, quando a gente está na graduação, a gente sabe quais professores são bons, quais não são bons. Fala assim, fulano de tal, o papa da cirurgia digestiva. Só que a gente não sabe exatamente por quê. Porque a gente não quantifica. E eu acho que cada vez mais a gente precisa quantificar o resultado da nossa prática. Porque é a melhor forma da gente conseguir melhorar. E como profissionais que se dedicam no mínimo 6 anos de uma formação extremamente dificultosa para ajudar outras pessoas, a gente tem esse senso de melhoria contínua imbuído em nós. E muitas vezes a gente não tem recurso para alimentar isso. Então, acho que medir o resultado da prática assistencial é uma coisa fundamental. Buscar, né, se aperfeiçoar tecnicamente, conversa muito com isso, acho que é um pilar central, sempre foi. E outra forma, que é uma questão muito importante, é a gente saber comunicar isso. E comunicar isso de forma responsável. A gente falou antes, não era exatamente esse tópico, mas, poxa, é muito comum a gente ver, às vezes, colegas com uma alta capacidade técnica, que a gente sabe que fazem um trabalho sério, tentarem ir para a rede social, enfim, se expor e receber preconceito dos colegas, né? Falando assim, só vai para a rede social quem é charlatão, ou etc e tal. Você não tem muito isso. No início do ano, tem um cara que fala sobre comunicação que se chama Sam Erage. Ele fez uma provocação e ele falou, ele é juiz, e ele fez uma provocação falando assim, esse preconceito existe porque os bons não estão ocupando esses espaços. E eu acho que a gente precisa, independente de rede social, o espaço que for de comunicação, mas eu acho que a gente precisa se comprometer a se desenvolver bem tecnicamente, medir o resultado daquilo que a gente faz para conseguir melhorar tecnicamente e também comunicar esse resultado e comunicar com responsabilidade para a população. Eu iria por essa tríade, assim. Minha última pergunta. Em uma frase, um tweet, o que a medicina significa para ti? O que a medicina significa para mim? Viu? Dificulta para quem é inteligente. Muito dificulta. É bom que essa pergunta não tem, a gente não sabe o que vai receber, mas
A medicina significa para mim conseguir desenvolver algo que me aguça intelectualmente, e é uma coisa importante para mim, e ao mesmo tempo ajuda as pessoas. Então é algo muito legal. Assim. Que prazer lhe ouvir. Gustavo Hirsch, um indivíduo brilhante, um colega de destaque, um orgulho que está ao nosso lado, e a gente poder desfrutar do conhecimento, da capacidade que certamente vai refletir no futuro da medicina. Muito obrigado por ter participado do nosso Anamnese, que volta toda semana, sempre ouvindo uma história como essa, que faz a gente sempre sair daqui dessa sala maior do que entrou. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Um prazer estar aqui contigo.